Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje para falar para vocês desse livro aqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Ele tá no top 10 dos melhores livros da minha vida. Eu amei esse livro e eu com certeza vou continuar lendo literatura russa e principalmente o Dostoiévski, fiquei apaixonada. Até esse livro aqui, o meu conhecimento de literatura russa era muito pequeno e eu gostei muito da temática. Eu, inclusive, fui atrás de algumas histórias, de algumas entrevistas a respeito desse livro e eu encontrei uma entrevista muito interessante com uma professora russa. E ela disse que lá na Rússia, esse livro do Dostoiévski, ele é utilizado nas escolas como uma leitura de livros paradidáticos, para trabalhar com os adolescentes, é trabalhado com adolescentes de 14 e 15 anos, tá? E esse livro é usado para trabalhar sobre a temática do crime. Será que o crime compensa? E é um pouquinho disso que a gente vai falar também nesse vídeo. Esse livro foi publicado em 1866 e como o próprio nome do livro já diz, esse livro vai tratar de um crime e do seu castigo. Então o livro vai do crime ao castigo. O crime, ele é um crime premeditado, tá? O personagem principal, que é o Raskolnikov, ele planeja um crime. E o castigo tá muito mais na consciência dele do que na punição em si, tá? Na punição tradicional que a gente conhece. Então, assim, as primeiras 100 páginas do livro, o livro tem 600 páginas, tá? As primeiras 100 páginas do livro vai tratar da questão do crime. O restante é a consciência dele no castigo. É um livro maravilhoso, gente. E o engraçado desse livro, engraçado não, né? Engraçado a forma de dizer. Mas, assim, o interessante desse livro é que nós, leitores, nós torcemos pelo criminoso. Verdade, gente. A gente torce pelo Raskolnikov. Apesar dele cometer um crime cruel, porque é cruel, depois eu vou contar pra vocês esse crime, ele tem um requinte de muita crueldade, o Raskolnikov também tem um lado bom, um lado humano, sabe? Ele ajuda as pessoas durante a história. E isso faz a gente criar uma empatia com ele, mesmo sabendo que ele é um criminoso. Uma outra coisa interessante desse livro é que ele não é aquele modelo tradicional de livros policiais. Como, por exemplo, eu já falei muito para vocês aqui no canal sobre o Sherlock Holmes, né? Então, nos livros do Sherlock Holmes e nos livros policiais, geralmente acontece da seguinte maneira. Acontece um crime, a gente não sabe quem é o criminoso, quem é o assassino, e passa-se uma boa parte do livro a polícia, os detetives tentando descobrir quem é esse criminoso. E no final do livro descobre-se quem cometeu o crime. Aqui não, a gente já sabe desde as primeiras páginas quem é o criminoso, tá? Porque ele já vai premeditando, ele já vai planejando esse crime. E aqui na capa a gente tem uma pista, né? Olha o desenho que tem aqui. Olha esse machadão cheio de sangue. A gente tem uma pista desse crime, né? O livro trata muito da miséria na Rússia, naquela época, tá? Então, assim, a miséria, a pobreza extrema é o que fazia com que várias pessoas tivessem problemas. Então, a miséria é um ponto crucial do livro, mas ele trata também de outras temáticas. Trata de depravação, trata de preconceito, trata de orgulho e muitas outras questões. O Raskolnikov, então, ele tem uma família. E essa família é composta pela mãe e pela irmã que moram no interior. Essa mãe recebe uma pensão bem pequenininha, bem irrisória, tá? E o Raskolnikov, ele é como se fosse a pessoa que vai salvar essa família, tá? Então ele vai para São Petersburgo, que na época era a capital da Rússia, e ele vai para lá com a intenção de estudar, tá? Fazer uma faculdade, ter um bom emprego e coisa e tal, mas tá tudo errado, tá? Ele não consegue esse emprego, ele não consegue se sustentar lá, a pobreza vai tomando cada vez mais conta da vida dele e ele acaba que ele larga a faculdade, tá? E a mãe, com a pequena pensão dela, ela manda dinheiro pro Raskolnikov para sustentá-lo, porque ele não tá conseguindo se sustentar sozinho. E a irmã do Raskolnikov, a Dunietka, também tem que trabalhar. Então ela começa a trabalhar em casas de família. O que acontece é que para ajudar o irmão, ela acaba pedindo salário antecipado para o patrão. Então ela não podia deixar aquele emprego e por conta disso, esse patrão começa a abusar dela, né? Começa a cortejá-la e coisa e tal. Bem,
E ela é obrigada a ficar, né, aceitar aquela situação porque ela pediu aquele adiantamento de salário para o irmão. Toda essa história o Raskolnikov acabou sabendo por conta de uma carta que a mãe manda para ele. Só que no final da carta, a mãe escreve para ele que a Dunyatka agora está noiva de um homem muito rico, tá? Só que pelas palavras da mãe, ele percebe que na verdade é um casamento arranjado para que a irmã consiga dinheiro para continuar sustentando o Raskolnikov. E ele não acha isso certo. Ele começa a se sentir um peso para a família, um peso para essa mãe e para essa irmã. E é por isso então que ele proíbe a irmã de casar com esse cara. Ele não quer que ela tenha um casamento, um noivo opressor, tá? Que vá abusar dela por ter dinheiro e por ela ser pobre. E é nessas pequenas situações que a gente vê o lado bom do Raskolnikov, né? Porque ele queria ajudar. E ele tem esse conflito de se sentir um peso para a mãe e para a irmã e querer ajudá-las ao mesmo tempo. Com essa questão da pobreza generalizada, que não era só dele, tá? Eram de várias outras pessoas. Ele então começa a penhorar bens. Ele procura uma senhora que descreve ali no livro que era uma senhora muito nojenta, avarenta, que abusava da irmã, abusava das pessoas. Era uma agiota que cobrava juros absurdos. E ele começa então a ter contato com essa senhora e penhorar pequenos bens para suprir as necessidades de sobrevivência. Ele não conseguia fazer nada além de sobreviver ali naquele lugar. E com esse sentimento conflitante de ver a questão de ser um peso para a irmã e para a mãe, e também a questão de ver aquela mulher avarenta, cheia de dinheiro, uma mulher nojenta, horrorosa. Então ele, com essa situação conflitante, o que ele pensa? Um crime. Né? Então eu vou matar esta senhora para roubar o dinheiro dela, eu vou fazer um bem para a sociedade, porque essa senhora não faz bem para ninguém, ela só faz mal para as pessoas que estão ao redor, então eu vou matá-la para fazer um bem para a sociedade e ao mesmo tempo eu vou estar aliviando a dor da minha mãe e da minha irmã. E é nesse contexto então que ele acaba cometendo o crime. O que ele faz para cometer esse crime? Ele rouba um machado, a gente viu na capa do livro, né? Que tem ali um machado ensanguentado, ele rouba um machado, vai até a casa da senhora, fingindo que ele iria penhorar um pequeno bem. Quando ele se vê ali na sala sozinho com ela, o que ele faz? Ele dá uma machadada na nuca dela. Pois é, o livro conta bem assim a descrição, né, daquele ambiente. E ele então, depois que ele dá a machadada na mulher, ele sai procurando o dinheiro, né? Ele não sabia onde a mulher escondia o dinheiro. Só que nesse inteirinho, a irmã dessa senhora chega. Então ele se vê obrigado a matar a irmã também. Então ele comete um crime premeditado, que era da senhora, e um segundo crime não planejado, que é o da irmã, que ele também acaba matando essa irmã. E acaba saindo da casa com poucos pertences, porque aparecem dois homens lá batendo na porta, então ele acaba tendo que fugir. Não é pego, tá? Ele consegue fugir, mas ele sai com poucos pertences. E acaba que ele nem usufrui desses pertences, ele acaba escondendo os pertences, porque nesse momento a consciência dele já começa a pesar demais. No dia seguinte do crime, ele já acaba sendo acometido por doença física e mental. Doença física porque ele começa a ter febres, e mental porque ele começa a ter delírios. A consciência dele pesa demais com aquele crime. E ele fica o tempo todo numa paranoia constante de que ele vai ser pego. E nós, leitores, participamos dessa paranoia, porque a gente está ali dentro da cabeça do Raskolnikov com todos os pensamentos dele. Existe um outro núcleo nesse livro, que é da família Marmeladov. Esse homem, esse pai de família, ele na verdade é um bêbado que leva a família toda à ruína, tá? Porque a bebida para ele é um vício. Então ele gasta todo o dinheiro que ele tem em bebida, ele perde empregos e fica muito tempo desempregado por conta da bebida. E ele tem uma filha de um primeiro casamento, e atualmente ele está com a segunda esposa e mais 3 filhos. O que acontece é que estas crianças e a madrasta dessa menina, da Sofia, ela passam muita fome. Então a Sofia, que é a filha mais velha do Marmeladov, se vê obrigada a ir para a prostituição.
Então ela vai se prostituir para ganhar algum dinheiro e ajudar essa família. E o próprio pai, com peso na consciência e tudo, né, ele continua inclusive pedindo dinheiro para essa filha que se tornou prostituta por conta dele, para ele beber. Então ele pega dinheiro com a filha se prostitui, ganha dinheiro, ele pega o dinheiro da filha e vai pro bar beber. Olha só a situação. E eu estou contando isso, gente, porque esta prostituta, ela vai ser muito importante para a história, tá? Ela vai se relacionar e vai ter uma intimidade com o Raskolnikov. E depois eu vou voltar a falar dela. Lembra que eu falei pra vocês que a irmã do Raskolnikov tinha ficado noiva de um homem muito rico e o Raskolnikov não permitiu esse casamento? Bem, esse noivo ficou irado com o Raskolnikov, ficou muito bravo. Então o que ele fez? Ele, para atingir o Raskolnikov, ele acabou tentando prejudicar a Sônia, que é a prostituta, né? Por que ele fez isso? Porque o Raskolnikov e a Sônia se tornaram grandes amigos. Eles eram os dois marginalizados da história, certo? O Raskolnikov, um criminoso, né? E ninguém sabia do crime dele, só ele, mas a consciência dele fazia com que ele se marginalizasse, que ele se excluísse de tudo. E, por outro lado, a Sônia, que era prostituta, que ela era excluída por toda a sociedade. Ela, inclusive, foi obrigada a sair da casa do pai e da madrasta e a morar num cômodo separado, porque não era permitido que uma prostituta morasse junto com uma família. Mas ela continuava sustentando o pai, a madrasta e os irmãozinhos. Tem uma outra personagem do livro que é o Razumikin. O Razumikin, ele é o melhor amigo do Raskolnikov. E esse Razumikin, ele acaba sendo a parte leve da história, a parte mais divertida. Então, ele é um cara muito bem-humorado, muito pra frente, positivo e tal, e ele o tempo todo na história, com todos, ele não sabe que o Raskolnikov cometeu um crime, mas ele sabe que o Raskolnikov está doente, então ele tá ali o tempo todo ajudando o amigo. Então ele ajuda o amigo com o médico, ele ajuda o amigo na questão da proximidade, do contato com a mãe e com a irmã. E acontece que com o passar da história, o Razumikin, inclusive, acaba se apaixonando pela irmã do Raskolnikov. E os dois ficam juntos. E o Razumikin, então, acaba se tornando aquela pessoa que faz aquele papel que o Raskolnikov não conseguiu fazer, né? O Razumikin assume o cuidado da irmã e da mãe do Raskolnikov. Eu falei pra vocês que a Sofia, a prostituta, era uma pessoa muito importante na história. Pois bem, ela foi a primeira a saber que o Raskolnikov tinha cometido o crime. O Raskolnikov mesmo que contou, porque ele confiava muito nela. E ele estava se sentindo muito sufocado por aquela situação, né, com a consciência dele. Então ele precisou se abrir com alguém, ele precisou contar e dividir essa dor com alguém. A Sofia ficou do lado do Raskolnikov. Primeiro ela era muito religiosa, tá? Então ela abriu uma Bíblia, eles rezaram juntos, ela disse que ele precisava pedir perdão a Deus e precisaria confessar esse crime. A segunda pessoa que ficou sabendo que o Raskolnikov cometeu o crime foi o ex-patrão da irmã do Raskolnikov. É aquele patrão que abusou dela porque ela pediu salário adiantado, sabe? Então, ele escutou atrás da porta a conversa do Raskolnikov com a Sofia e ficou sabendo, tá? Então ele queria usar essa informação para chantagear a irmã do Raskolnikov e conseguir alguma coisa com ela. Então, por esse motivo, a irmã do Raskolnikov foi a terceira personagem no livro a saber que o Raskolnikov era um criminoso. E com isso a gente vê que o cerco vai se fechando em torno do Raskolnikov, porque mais pessoas estão sabendo dessa situação, e além disso a consciência dele vai pesando cada vez mais. Em todo o livro, em vários momentos, ele dá pistas para os policiais, parece que ele quer que as pessoas descubram. Teve inclusive um dia que ele foi visitar o apartamento daquela senhora do penhor e viu que o apartamento estava sendo reformado depois do assassinato. Tudo isso gerou mais suspeitas. Os policiais começaram a cercá-lo de um jeito, fazendo pressões psicológicas, tá? Os interrogatórios, todas as vezes que se encontravam, a conversa era pesada. E o Raskolnikov, então, ele achava que, bom, agora eu não aguento mais, eu vou me entregar. Daí surgiu um pintor que confessou o crime. Pois é,
Uma outra pessoa acabou confessando o crime no lugar dele, mas o Raskolnikov sabia que aquele pintor não tinha cometido o crime, óbvio, né? Mas esse pintor confessou que provavelmente ele estava sofrendo também uma pressão psicológica da polícia, a mesma pressão psicológica que o Raskolnikov estava sofrendo. Por que esse pintor estava sofrendo essa pressão? Porque no dia da morte da mulher, esse pintor estava ali em outro apartamento fazendo um serviço, uma prestação de serviço. Mas depois que o Raskolnikov conversou muito com a Sofia e conversou também com a irmã dele a respeito desse crime, e a consciência dele que não o deixava em paz, ele resolveu então confessar. E ele foi até a polícia e confessou o crime. Ele acabou pegando 8 anos de prisão, né, de condenação. Ele acabou sendo enviado para a Sibéria para prestar serviços forçados, né, trabalhos forçados durante essa condenação. Esse tempo de prisão, ele acabou sendo pouco, né, pela crueldade do crime que ele cometeu, mas é que muitas pessoas que ele foi ajudando durante a história foram até a polícia para falar a favor dele, falar que ele era uma boa pessoa, porque ele ajudou muitas pessoas, inclusive toda a família da Sofia. Gente, ele dava o dinheiro, ele já não tinha dinheiro, certo? Ele acabou cometendo um crime para pegar o dinheiro daquela velha. E ele acabava ainda dando para as pessoas, para mendigos e para as pessoas necessitadas, o dinheiro que ele nem tinha. Tá? Então ele dava tudo para as pessoas e ficava sem nada. Então ele era uma pessoa de bom coração e as pessoas foram então depor a favor dele por conta disso. E a pena foi reduzida para 8 anos. A Sofia, a prostituta, foi com ele para a Sibéria, então ela conseguia fazer visitas. Tá? Então durante o primeiro ano dessa prisão, ele não recebeu, não queria recebê-la e coisa e tal, né? Até que num determinado momento ele voltou a despertar para a vida. E ele despertou para a vida porque o amor por ela aflorou. Ela, claro, que já amava ele, porque senão ela não teria se sacrificado e ido para a Sibéria junto com ele. Mas ele então despertou para esse amor e foi o amor pela Sofia, por essa prostituta, que o salvou. Tá? E fez com que ele então estivesse, né, se sentisse pronto para voltar a viver em sociedade. Claro que ele não podia voltar a viver em sociedade porque ele estava condenado e precisava ainda passar tantos anos ali na cadeia. Tá? Mas ele sentia que ele já poderia voltar a viver em sociedade, que ele já estava bem novamente. Todos aqueles problemas que ele tinha de doença mental e psicológica, que tudo era por conta do crime, desapareceu. Tá? E ele e a Sofia então continuaram se vendo e apenas aguardando o tempo necessário para ele terminar a condenação e voltar a viver em sociedade junto com ela. E os dois se amando, claro. Tá? O Razumikin e a irmã do Raskolnikov se casaram e foram também muito felizes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um livro muito, muito, muito bom, que vale muito a pena conhecer, gente. A literatura russa é maravilhosa. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.